1 João 5, versículos 11, 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, você tem certeza da salvação? Tenho. Por quê? Vai mostrar o que na Bíblia? Como é que você vai mostrar isso para alguém? Porque 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, sabe o que diz ali? 1 Pedro 3,15, ele diz ali, olha, antes santificai ao Senhor nos vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que chegar até você e perguntar sobre a razão da sua esperança. É o que está escrito em 1 Pedro 3,15. Estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que perguntar para você sobre a razão da sua esperança. Porque algumas pessoas vão dizer para você que você é arrogante. Ah, mas você é arrogante, você está dizendo que você tem certeza que vai para o céu? Isso é arrogância, ninguém pode ter certeza. Ah, não? Não? Será que nós saberíamos responder sobre isso? E eu não sei quanto a você, mas muitas pessoas já falaram para mim nesse sentido. Você é arrogante. Você está falando que tem certeza que vai para o céu? Isso é arrogância, ninguém sabe. Ué, não. Sabe de uma coisa, esse texto que nós vimos aqui, ele nos mostra algumas coisas aqui, não só esse, mas alguns textos aqui. Eu vou andar um pouco aqui, eu não quero deixar nada para a semana que vem sobre essa parte, mas olha só. Algumas coisas que nós aprendemos aqui na Bíblia que é extremamente importante cada salvo saber para responder para o outro. Eu tenho Jesus e, portanto, eu tenho vida eterna. Amém? Você tem vida eterna? Eu tenho Jesus, irmãos, e eu tenho vida eterna. Nós acabamos de ler. 1 João 5, versículo 11 diz ali, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem? Seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aí ele diz algo importante ali, olha, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus. Para que ele escreveu? Para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Ué, mas nós já não cremos no nome do Filho de Deus? Sim, para a salvação. Mas nós crescemos em fé nele. Cada vez que nós conhecemos mais sobre Jesus, nós crescemos na fé. E João está dizendo aqui, olha, todas essas coisas eu escrevi para que vocês saibam que têm a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. Aí fica a pergunta, você tem Jesus? Quem tem Jesus aí, diga amém. Certeza absoluta, você tem Cristo, então você tem a vida eterna. Quem tem Jesus tem tudo. Não precisa mais nada, não é? Você tem vida eterna, está escrito ali. Outra coisa também, eu não sei se você está anotando ou não, mas é interessante, viu? Eu ganhei vida eterna, não serei condenado, e passei da morte para a vida. E onde que nós encontramos a prova disso? João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não foi o que aconteceu com você? Primeiro você ouviu a palavra, porque existe salvação fora da palavra de Deus? Não existe salvação fora da palavra de Deus, não existe. Então quem crê, quem ouve a minha palavra, e não é só ouvir, mas tem que crer. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que acontece com a pessoa? Tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Agora vamos analisar aqui um pouquinho.
Você ouve a palavra de Deus, que é o que alguém evangelizou você. Você precisou ouvir o evangelho, porque não existe salvação fora do evangelho. Então alguém evangelizou você, então você ouviu a palavra de Deus e aquilo que você ouviu veio ao seu coração porque você creu. Então daquele momento em diante, diz ali, aquele que se submete a isso tem a vida eterna. Eu acho interessante aqui a forma com que João escreveu. Tem a vida eterna. Esse fato, esse verbo tem, quem é bom no português aí? Esse verbo tem, está no passado, presente ou no futuro? Hã? Passado, presente ou futuro? Presente. Significa o quê? Que você tem a vida eterna. Presente. Daquele momento, irmãos, é um milagre a partir do momento que você diz: Senhor, sou pecador, mas Cristo é o meu Salvador, então me arrependo e me salva, Senhor. Daquele ponto em diante, você tem a vida eterna. Isso significa que quando nós morrermos um dia, nós vamos simplesmente deixar essa casca, sabe essa casca que está sentindo calor nesse momento, que tem tantos problemas de saúde, essa casca aqui que eu não sei de você, mas que eu não aguento mais ficar de máscara em ambiente fechado, abafado, porque eu passo mal por causa da minha rinite, e aí eu fico me esforçando para não espirrar, porque hoje em dia você não pode espirrar, né? Porque Covid. Então eu fico aqui, coçando o nariz. Nós vamos simplesmente deixar essa casca para trás, porque daquele momento que você foi salvo em diante, você tem. Você não vai ter, você tem a vida eterna. E Paulo diz em 1 Coríntios 15 que é como um piscar de olhos. No momento você está aqui, já pisca, no outro momento você já está com Deus, porque é vida eterna, tem a vida eterna. E não só isso, mas ele diz: e não entrará em condenação. Esse entrará está no passado, presente ou no futuro? Futuro. Significa que no futuro você não vai entrar em condenação. Porque você ouviu e creu. Você não vai entrar em condenação. E aí ele diz mais o que aconteceu também, 3 coisas, lembra? Tem vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse passou, está no passado, presente ou futuro? Os irmãos estão precisando estudar português aí, hein? Passado, exatamente, estou brincando. Está no passado. Por quê? Porque antes você estava na morte, mas daquele momento em diante você passou para a vida. Está claro isso? Fica alguma dúvida? Número 3. Eu estou nas mãos de Deus e de Jesus, e jamais perecerei. João 10, olha o que diz ali. Jesus diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Está falando ali sobre as ovelhas de Cristo. Aí o versículo 29 diz: o meu Pai que mas deu, esse mas não é o nosso mas é um verbo do o português arcaico, né? O meu Pai que mas deu, que me deu elas, né? Então o meu Pai que me deu elas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Conseguiu ver aqui a informação? Nós estamos na mão de Jesus, no versículo 28. E aí o versículo 29 diz que nós estamos na mão do Pai. Consegue ver isso? Na mão de Jesus e na mão do Pai. Então por isso nós não vamos perecer. E graças a Deus por isso. Né? Que nem eu tinha falado para os irmãos. Se a gente não tivesse essa certeza, como é que nós íamos saber que a gente chegou no ponto de já ter a vida eterna, se fosse pelas obras? Ai, puxa, deixa eu dar a cesta básica, deixa eu dar sopa para os pobres, deixa eu dar esmola, deixa eu ir na igreja, deixa eu frequentar o culto, deixa eu batizar, deixa eu dizimar, deixa eu ofertar, deixa eu fazer tal coisa, porque afinal de contas, eu não sei se eu já cheguei
ter a salvação. Então vamos fazer obra. Vamos fazer obra. Porque a gente nunca sabe, né? Quando chegar aquele dia lá no céu, aí Deus vai pegar as boas obras e colocar de um lado da balança e as más obras do outro lado da balança, e aí vai ver ali para ver qual que vai pesar primeiro e pá, pesou as boas obras. Ufa! Eu fiz o suficiente para ir para o céu. Ai, que bom. Se fosse assim, a gente teria que ficar assim. Nota só. Será que eu já fiz obra o suficiente para ir para o céu? Eu acho que não, vou fazer mais. E vai fazer. Será que eu já estou salvo? Não, deixa eu fazer mais. Irmãos, nesse ponto a gente nunca poderia ter certeza da salvação. Mas nós vamos ver. Não é pelas obras, é pela fé, pela graça de Deus. Por isso nós estamos seguros. Número 4. Nenhuma criatura pode me separar do amor de Deus. É o que diz Romanos 8, especialmente os versículos 38 e 39. Diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você é criatura de Deus? Sim ou não? Você é criatura? Não? Você não foi criado não? Então você vai. Quem que te fez então? Eu sei o que vocês entenderam. Nós somos criaturas e filhos. Tem outras, quem não tem Cristo é apenas criatura, tá? Mas você é criatura de Deus? Sim, não é? Você foi criado, você está aqui. Foi Deus que te fez. Amém ou não? Não foi Deus que fez você? Sabe de uma coisa? Nem mesmo você pode te separar do amor de Deus. Nenhuma criatura. Não existe criatura nenhuma. Nada pode nos separar. Vocês conhecem aquele cântico que fala sobre isso? Vocês conhecem? Que fala sobre isso aí? Pois eu estou bem certo. Quem conhece aí? Quem conhece aí? Levanta a mão. Vocês conhecem? O que fala lá? Quem conhece aí, canta comigo. Quem quiser acompanhar aí, ó. Que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. Aí ele fala, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, é uma segurança para nós. E é nesse amor que nós nos firmamos, não em nós, mas no amor de Deus. Amém? Tá pegando aí? Número 5. Esse eu gosto, irmãos. Eu fui selado com o Espírito Santo, Efésios 1:13. De coração, eu preciso revelar para os irmãos. Eu sou apaixonado com esse versículo. Em quem, se você olhar o versículo anterior, está falando de Jesus, tá? Pode conferir aí na sua Bíblia. Em quem, em Cristo, também vós estáis. Mas quando? Depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, selados com o Espírito Santo. Esse selado com o Espírito Santo para nós hoje aqui, a gente entenderia como um carimbo, como uma marca. E nós fomos selados pelo Espírito Santo, por causa de Cristo, nós estamos em Cristo. Porque lembra o que diz ali? Aquele que está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz, assim que se alguém está em Cristo, porque antes nós estávamos no pecado, mas aí o Senhor nos pega e nos coloca em Cristo, junto com Cristo, no corpo de Cristo. Então em Cristo também vós estáis, mas quando? Primeiro nós ouvimos, de novo, ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado. Sabe o que é o selo? Nesse contexto, nessa época aqui, no primeiro século, o selo, né, do primeiro século para trás, hoje não se usa tanto assim, né? Mas o selo, naquela época, ele era uma marca feita com um sinete ou um anel.
um anel. Então, reis, pessoas de autoridade, eles tinham um anel na sua mão, que esse anel ele era em alto relevo. E aí o que acontece é assim, eles pegavam uma vela, normalmente uma vela vermelha. Fazia-se um documento, um decreto, alguma coisa muito importante, escrevia aquilo, dobrava, pegava ali vela, pingava a vela ali, né? E aí logo em seguida, naquela vela derretida, eles pegavam um anel e faziam a marca. Já viram isso em filme? É isso. É exatamente isso que significa esse selo. E aí o interessante é que quando você para e pensa sobre isso, aquela marca, ela era a garantia da preservação daquele documento. Ele não poderia, aquele documento não ia se extraviar, ele não ia se perder e muito menos poderia ser violado, porque ele tinha uma marca, um selo oficial. Isso é o contexto daquela época. Por isso que quando Paulo escreveu esse selo, fostes selados, ele estava pensando nisso. Então, nós temos essa garantia de que nós vamos chegar no destino final, que a nossa vida cristã, a nossa salvação, ela não pode ser violada. Ninguém pode tirar a salvação de você, ninguém pode, porque nós temos a marca, nós somos selados com o Espírito Santo. E é isso que nos leva ao céu. Nós não vamos extraviar. É como se nós fôssemos um documento particular de Deus. E é interessante quando a gente pensa, né? Paulo diz que nós somos a carta, né, de Cristo. Interessante isso. Mas sabe de uma coisa? Não é só isso, mas quando nós olhamos o versículo próximo de Efésios, o versículo 14, ele nos diz também, continuando o mesmo texto, que o Espírito Santo não só é o nosso selo, mas a nossa garantia. Porque o versículo 14 ele diz, o qual o quê? Versículo anterior, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? A promessa do envio do Espírito Santo, que estaria conosco eternamente, o qual nós recebemos quando nós temos Jesus. O Espírito Santo vem habitar em nós, e nós vamos ver isso. Então, esse Espírito Santo, o qual, Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória, da glória dele, não nossa. Aqui tem algumas coisas interessantes, irmãos, importantes, porque ele diz ali que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, o penhor. O que significa? Hoje não se usa tanto, mas antigamente usava muito. O que significa penhor? Quando você penhorava alguma coisa, significa o quê? Para que as pessoas penhoravam as coisas? Segurança. Alguém falou outra coisa aí. Garantia. Penhor é uma segurança, uma garantia. Se eu chego de repente no Hermes, né, e falo assim, preciso de R$1.000 emprestado aí. Aí ele vai dizer assim para mim, eu posso te emprestar, mas o que você me dá de garantia aí que eu vou receber esse dinheiro? Aí eu vou usar a mesma analogia que eu usei no Instituto sexta-feira, falamos sobre isso, né? Na sexta-feira. Aí eu falo, não, eu vou fazer o seguinte, olha, eu deixo essa aliança aqui. A Bruna não está nem escutando isso, né? Eu deixo essa aliança aqui com você, ó. Tá bom então, vou guardar aqui. Aí ele pega essa aliança. Aí, no futuro eu chego para ele e falo, olha, desculpa, eu não consegui o dinheiro para te pagar. Aí ele vai olhar para mim e falar assim, tudo bem, eu vou ficar com a sua aliança então. Porque é uma garantia. E o nosso penhor é o Espírito Santo, ele é a nossa garantia. Garantia. E não só isso, mas nota as palavras que usa aí. Está exatamente como na sua Bíblia, se você quiser conferir, tá? Ele é o penhor, mas de quê? Não é de qualquer coisa, não é de R$1.000, não é da nossa herança. E essa palavra herança, ela significa literalmente herança de terras. De terras. A palavra usada é para se referir a terras. Agora, é claro, a nossa herança não é essa terra, esse mundo. Mas é aquela terra, aquele mundo. Essa é a nossa herança. E o que nos garante isso? O Espírito Santo. E não só isso, mas ele diz também para redenção da possessão adquirida.
Redenção significa remissão, é como se você resgatasse, pegasse algo de volta. É como se você chegasse e dissesse assim: olha, isso aí é meu por direito. Eu tenho direito de tomar isso porque é meu. E está dizendo ali que o nosso direito, o que nós temos, a nossa redenção é a possessão, que nós já adquirimos. Que possessão? É posse. É como se alguém escrevesse uma escritura e olha, está aqui, ó, esse é o seu termo de posse. Pode pegar que é seu. E está falando aqui a respeito da nossa herança. Quer certeza mais maravilhosa do que essa, irmãos? É como eu costumo dizer, né? Ouvi certa vez alguém dizer e eu gosto de dizer também. Não sou daqui, não vim para ficar e já estou indo embora. Amém? Não sou daqui, não vim para ficar. E já eu estou indo embora desse mundo. Por que o Espírito Santo é a nossa garantia? Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo habita em nós. Então, por isso, ele é a nossa garantia. Por isso que ele nos selou, nos marcou. Então, para ir para o céu é somente aquela pessoa que tem o Espírito Santo. E quando é que uma pessoa recebe o Espírito Santo? A partir do momento em que ela passa a ser um filho de Deus, em que ela dobra os seus joelhos e o Senhor Jesus salva aquela alma. E essa é a nossa garantia. Nossa garantia. Número 7. O sacrifício de Jesus foi suficiente para a minha salvação definitiva. Foi suficiente. Olha o que diz Hebreus 10, o versículo 10 a 12. Na qual vontade, se você vê na sua Bíblia o versículo anterior, ele fala aí vontade de Deus. Está aí, pode olhar. Então, nessa vontade, na vontade de Deus, temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feita uma vez. Sabe o que significa a palavra oblação? Não sei se na sua Bíblia está outra palavra, mas oblação significa uma oferta de sacrifício para aplacar a ira de alguém. Isso é oblação. Então Cristo foi a nossa oblação, a nossa oferta para aplacar a ira de Deus que estava sobre nós. Porque João 3,36 diz que a ira de Deus permanece sobre aquela pessoa que não tem Cristo. Mas Jesus se ofereceu diante de Deus em sacrifício como oferta para aplacar a ira dele. E hoje nós não estamos na ira de Deus, mas debaixo da graça. Então essa oblação, esse sacrifício de Jesus foi feito uma vez. Uma vez. Aí o versículo 11 dizia assim: todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Aí já está pegando o nosso pensamento lá do Antigo Testamento, jogando a gente lá para o Antigo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento eram oferecidos sacrifícios, animais, sangue derramado. Por quê? Tinha que ser feito continuamente. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, oferecia ali sacrifícios por ele e pelo povo. Por quê? Porque aquele sacrifício não era perfeito. Simbolizava Cristo, mas não era Cristo. Então sempre tinha que ser feito. Mas aí olha o que diz o versículo 12. Mas este, quem? Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, ou à direita de Deus. Um único sacrifício. Diz ali o versículo 10, né, no finalzinho, uma vez, feito uma vez. Por isso eu quis cantar aquele cântico, né? De uma vez, ó, sim, acredita, de uma vez. Salvação não é progressiva. Eu estou tentando, eu vou alcançar a salvação ainda. Não, é de uma vez. Ou você é, ou você não é. Porque é de uma vez. E sendo de uma vez, significa que você não precisa de novo. É uma vez. Uma vez.
Você já pensou se cada vez que a gente pecasse, tivesse que aceitar Jesus de novo? Ai, Senhor, eu contei uma mentira. Oh, Jesus, me salva de novo, Senhor, eu sou pecador, miserável, papapá. 5 minutos depois, chega lá as criancinhas, né? Mãe, o menino está brigando comigo. Menino, eu vou te arrebentar. Ô, Senhor, pequei de novo. Ó, Jesus, pequei, pedi a salvação, Senhor, por favor, peço que o Senhor me salve de novo, perdoa meus pecados, eu me arrependo, eu aceito Jesus. Quantas vezes a gente teria que fazer essa oração? Se cada vez que a gente pecasse? Mas foi de uma vez, amém? Uma vez. Irmãos, eu fico chocado com isso. Como é que um Deus tão poderoso pode fazer isso com a gente? Deus é bom demais, amém? 8. Pela fé no sacrifício de Jesus, eu recebi vida eterna. João 3,16, os irmãos sabem de cor, fala aí, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando é que acaba a vida eterna? Essa é uma pergunta interessante, eu gosto de perguntar isso quando eu estou evangelizando. Quando é que acaba a vida eterna? Ué, não é eterna? Deus é muito bom. É o que nós vimos, né? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Deus nos deu a vida eterna, né? 9. Agora eu sou considerado justo diante de Deus. Justo. Romanos 5, versículos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, Jesus, também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificado pela fé, e nesse pensamento, nessa graça, nós estamos firmes. Sabe o que significa justificado? Perguntei uma vez na igreja onde a gente estava, né? O que significa justificado? Aí alguém disse assim, é quando alguém não reconhece que está errado e vai querer se justificar. Não é isso não. Justificado significa ser colocado como justo. Porque os injustos não herdam o reino de Deus. Mas nós somos justos, fomos justificados. Quando Deus olha para mim e para você, se você tem Cristo, quando Deus olha para você, Ele não vê. Porque os nossos pecados, eles nos condenam. Nós nascemos com um coração sujo, imundo. E com esse coração nós não vamos para o céu. Mas Jesus vem, nos salva, limpa do pecado. O Espírito Santo vem e habita em nós. E aí, naquele momento, nós somos justificados. Nós somos santos. Eu não estou falando de alguém que não peca, eu estou falando de alguém que é considerado como um santo. Deus olha para você e diz, olha, ali, você agora é justo. Você agora é santo. Por isso o apóstolo Paulo escreveu para a igreja, por exemplo, para a igreja em Corinto. Uma igreja carnal, com problema. Uma igreja, puxa vida, com tanta coisa errada ali. Você vê que a carta aos Coríntios, ela é toda corretiva. É só correção em cima de correção. Mas Paulo diz assim, mas vós sois santos. Por quê? Não é porque eles eram santinhos, mas é porque eles passaram a ser santos, justificados, porque é isso que Jesus faz com aquele que o reconhece como Salvador. E por último, para finalizar, eu fui salvo pela fé em Jesus, e portanto, é Ele quem assegura a minha salvação, e não as minhas obras. Nós não somos salvos pelas obras, irmãos. Se você foi salvo, você precisa reconhecer que você é salvo pela fé. Efésios 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
ninguém se glorie. Nós temos Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, gratuitamente pela sua graça. Se nós pudéssemos ser salvos pelas obras, nós teríamos que continuar fazendo obras para manter a salvação. Entende? Mas a obra de Cristo foi suficiente. Então Jesus Ele nos perdoou, Ele nos deu uma garantia de perdão pelos pecados passados, presentes e futuro. Por isso eu passei da morte para a vida, tenho vida eterna e não entrarei em condenação. Passado, presente e futuro. Mas a questão, irmãos, é que isso não nos dá garantia, aliás, isso não nos dá permissão de pecar. E esse é o foco, um foco aqui hoje à noite. Essa salvação que é eterna, isso não nos dá permissão para pecar. Porque tem muitos pensamentos errados no sentido de que uma vez salvo, salvo para sempre, então estou garantido. Então eu posso viver de qualquer jeito. Não! Pessoa que tem esse entendimento precisa, de novo eu digo, precisa fazer uma revisão. Será que foi salvo mesmo? Porque esse pensamento não é o que o Espírito Santo traz para nós. Não vem do Espírito. É satânico. E uma pessoa para receber um pensamento tão satânico, eu não sei se a gente não pode garantir a salvação de ninguém, né? Mas muito menos daquele que pensa assim, então é só isso? Eu só tenho que aceitar Jesus e reconhecer e tal, e não sei o quê, e depois eu posso continuar fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso. É só isso. Pessoa que diz assim, olha, então é tão simples, eu posso continuar, então é porque não entendeu mesmo. Mas para nós que entendemos esse compromisso com Deus, essa é a nossa salvação. Aí você pergunta assim, tá, mas e se eu pecar? O que vai acontecer se eu pecar? Pastor, e se eu adulterar? Fala a verdade. Salvo não adultera não? Se ele estiver fraco na fé? Se um salvo estiver fraco na fé, ou tiver um momento ali de sangue quente, ele não pode matar alguém? Ou você é daqueles que pensam assim, salvo que é salvo, nunca ia fazer isso? Será? Moisés, o justo, o homem mais santo do mundo, matou um egípcio. O homem mais santo, não, mais manso, né? Mais manso do mundo, matou um egípcio e escondeu. Davi, o homem chamado o homem segundo o coração de Deus, adulterou feio. Por causa dele, uma criança morreu. A sua família foi destruída. Mas sabe o que aconteceu com ele? Está lá com o Senhor. E escreveu o Salmo 51. Que salmo precioso, não é? Só que a questão, irmãos, é que nós temos que entender o seguinte: quando nós pecamos, acontecem algumas coisas. Tem coisas que nós perdemos. Mas esse é um assunto para a semana que vem. Tá bom? O que acontece quando nós pecamos? O que nós perdemos? Aí você pensa assim, a gente perde a comunhão com Deus. Só isso? Não, tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Então a gente vai ver sobre isso. Tem alguns textos complicados na Bíblia, mas que nos dá uma orientação muito grande. 1 Coríntios capítulo 5 fala sobre alguém que estava com um pecado, alguém dentro da igreja estava com um pecado que para nós é algo nojento. Paulo disse algumas coisas para ele. A gente vai ver isso na semana que vem, tá bom? Mas hoje fica isso. E se nós pecarmos? Só uma palhinha aqui para a semana que vem. 1 João 2,1 diz assim: filhinhos, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo, o justo, ele é o nosso advogado. Sabe por quê? Porque ele é o nosso Salvador. Foi ele quem morreu por nós. Então ele pode advogar por nós. É ele quem intercede. Por isso que quando eu peco, eu chego diante de Deus arrependido. Senhor, pequei. Aí Cristo pega esse arrependimento e advoga por mim, diante do Pai. Então isso a gente vai ver na semana que vem, tá bom? Vamos ficar de pé.